Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, que, diga-se de passagem, é uma bênção para cada um de nós. Eu, particularmente, a cada dia que passa, me apaixono mais por essa lição, né? Por esse trimestre, o assunto em geral, onde nós estamos ali nos aprofundando nos temas que estão dentro do Evangelho de João. E isso é maravilhoso porque a cada dia nós temos descoberto mais e mais preciosidades, bênçãos que estão ali retidas dentro do Evangelho de João. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui, todos os dias, nós meditamos na palavra do Senhor. E durante todo esse trimestre nós estamos dedicados a entender melhor, a conhecer melhor o Evangelho de João. E dessa forma, sermos impressionados pelo Espírito de Deus, sermos impressionados pela palavra de Deus. Tá certo? Deixa o teu gostei também, o teu like, que é dessa forma que não apenas você sinaliza que você está gostando, mas também que você está incentivando que esse material, que esse vídeo, que essa proposta de vídeo alcance mais e mais pessoas. Isso será uma bênção e será uma maravilha para o reino de Deus. Tá certo? Nessa ocasião, antes de nós adentrarmos no estudo de hoje, que vai ser maravilhoso, eu quero convidar você que está aqui comigo para nós orarmos, né? Buscarmos a presença de Deus e logo em seguida meditarmos e refletirmos no tema, no assunto do estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o estudo de hoje venha de encontro, né? Que seja a luz nas nossas vidas e que promova aquilo que o Senhor deseja promover dentro de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua bendita paz, a Tua santa presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, estamos nos aproximando aí do encerramento da semana, dia 7 de novembro. O tema do nosso estudo é o testemunho da multidão. Foi apresentado aqui um texto introdutório, né? Eu fiz uma ponderação com base nesse texto e depois a gente vai ler, né, o contexto apresentado no dia de hoje. O texto que foi apresentado está ali em João 7, versos 37 e 38. E aí ele focou na parte em que Jesus ergue a sua voz, né, e pronuncia ali umas palavras bastante interessantes. Jesus disse assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O ponto que eu separei para a nossa reflexão foi: João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Essa declaração de Jesus que nós acabamos de ler, ela foi logo após a festa dos tabernáculos e Jesus falou para uma multidão. Veja que Jesus, ele não estava retendo, não estava se ocultando, não estava, vamos dizer assim, evitando, né, pronunciar e falar palavras ousadas. Jesus sim se aproveitava dessas oportunidades, desses momentos, para trazer à tona um assunto que as pessoas talvez não tivessem apercebido. Qual era o assunto, Davi? De que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus. E isso me leva a refletir no seguinte aspecto: nem sempre o óbvio está claro para as pessoas. Às vezes será preciso que você fale. Ah, mas elas estão vendo que eu sou diferente, elas estão vendo que eu me comporto diferente. Mesmo nessa situação, por mais que seja claro como o sol do meu dia, haverá momentos em que você terá que falar. Jesus precisou fazer isso. Jesus deu declarações muito claras e contundentes acerca daquilo que era nítido e que estava de forma coerente com aquilo que ele fazia diariamente e constantemente no seu dia a dia. Mas mesmo sendo claro, houve momentos em que Jesus precisou falar, verbalizar tudo aquilo que, na verdade, nem precisava. E depois que Jesus verbaliza isso, acontece, né, algumas coisas. Vamos tomar conhecimento aqui do contexto geral para a gente entender o que foi que aconteceu? No capítulo 7, do verso 37 ao 53, diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Vamos refletir nesse contexto? O primeiro ponto que eu separei diz assim: alguns disseram que Jesus era um profeta, que Moisés predisse, além de Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Outros pensaram que ele fosse o Cristo. Veja que havia uma divisão de opinião entre as pessoas que ouviram vamos dizer assim, o anúncio de Jesus, né? A palavra ousada de Jesus. Uns reconheceram que ele era profeta e outros reconheceram que ele era Cristo. Para aqueles que reconheceram que ele era o Cristo, houve ali uma certa relutância, né, de parte de algumas pessoas. Porque algumas pessoas lembraram que se ele de fato fosse o Cristo, ele não poderia vir da Galileia. Né? Porque a Galileia, se a gente for olhar, era a parte, vamos dizer assim, separada do povo mais rústico, mais bruto, né? De um povo não intelectual, né? No aspecto espiritual. Era um povo mais, vamos dizer assim, que não tinha conhecimento bíblico. A Judéia era onde se concentrava a massa religiosa, né? Ali os sacerdotes, os fariseus, onde tinha a pessoa mais espiritualizada. Já a Galileia não. Para você ter ideia, lá na Galileia onde se encontravam os pescadores, né? O pessoal mais, vamos dizer assim, comum. E aí algumas pessoas se levantaram em oposição à afirmação de boa parte das pessoas que tinham reconhecido Jesus como Cristo, como Messias. E aí falaram: olha, a Bíblia não diz que o Messias tem que vir da descendência de Davi? Tem que vir da cidade de Belém, onde Davi nasceu e viveu? Ele não veio de lá. Essas pessoas falaram daquilo que elas não conheciam. Porque quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1 e 2, lá é afirmado, né, que Jesus nasceu em Belém, Jesus veio de Belém. Né? Ou seja, tudo aquilo que tinha sido anunciado pelo Antigo Testamento como pré-requisito, como forma de reconhecimento que Jesus de fato era o Messias, tinha se cumprido na vida de Jesus. O problema é que aquelas pessoas que estavam duvidando não tinham conhecimento, né? Não conheciam de fato a vida de Jesus. E aí surge um outro ponto. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus e os sacerdotes tinham enviado guardas, né, ali para prender Jesus. Porém, eles não tiveram a coragem e a ousadia, a mesma que Jesus teve, de tocar e de botar a mão nele. Jesus estava ali falando com autoridade, com propriedade, cheio de si. É tanto que isso fez com que as pessoas ficassem impressionadas, inclusive os próprios guardas. Quando eles retornaram, os sacerdotes e fariseus questionaram: por que vocês não trouxeram ele? Cadê Jesus? Vocês foram lá com uma missão. A missão de vocês era prender ele e trazer ele até nós.
O que foi que aconteceu que vocês não cumpriram a missão de vocês? Aí os guardas deram testemunho dele, né? Dizendo, olha, a gente nunca encontrou um homem como aquele. A gente nunca ouviu uma pessoa falar da forma que ele fala, com propriedade, com autoridade, cheio de si, sabendo o que está falando. Não tinha como a gente trazer ele. Era impossível. É tanto que, dentro do contexto que a gente leu, os sacerdotes e fariseus voltaram a questionar os guardas e perguntaram, gente, vocês se deixaram se enganar por ele? Né? Vocês foram convertidos às palavras de Jesus, do suposto Messias? Foi isso que aconteceu com vocês? Interessante que logo em seguida, né, e é o tema do nosso próximo ponto, os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Você sabe que aonde Jesus ia, tinha gente de todo tipo, inclusive pessoas da alta elite religiosa, ou seja, haviam sacerdotes, haviam fariseus ali também. E aí os fariseus ali, que estavam junto com os guardas, questionaram, querendo saber notícia, né, se alguém da classe deles, se alguém do grupo deles tinha se deixado levar pelas palavras de Jesus, tinha aceitado os apelos de Jesus, tinha se convertido, né, ali para Jesus. E aí perguntaram aos guardas essa situação. Os guardas disseram, não, ninguém se posicionou de forma favorável a Jesus. Não houve nenhum adepto à mensagem de Jesus. E aí é nessa ocasião que João se aproveita, né, da oportunidade para citar mais uma vez vamos dizer assim, um dos líderes, né, muito conhecido, que é o Nicodemos. A gente já falou um pouco sobre Nicodemos em outra lição, né, em outra oportunidade, em que ele se encontrou com Jesus ali na calada da noite, em alta madrugada, e teve ali um bate-papo bastante interessante, né? E aí, mais uma vez, João traz à tona esse personagem Nicodemos, em que, de alguma forma, né, ele tenta ali proteger Jesus, utilizando-se de argumentos, né, dizendo, olha, a gente julga as pessoas sem antes ouvi-las, sem antes saber o que foi que elas fizeram. É essa forma que a gente procede, é dessa forma, né? Nicodemos, ele age como uma pessoa sábia, do tipo, olha, vamos analisar, porque talvez a nossa forma, né, o nosso modus operandi esteja equivocado. Isso pode trazer prejuízo para nós, isso pode, no futuro, acarretar alguma situação ruim para nós. Então, vamos seguir os procedimentos como a gente tem definido. Né? Primeiro a gente escuta as testemunhas, a gente dá ouvido, tudo bem direitinho, para poder fazer o processo de forma correta. Né? Não vamos atropelar. E isso era uma forma, né, suavizada, uma forma que não acarretasse para Nicodemos nenhuma situação delicada do ponto das pessoas perceberem ali, né, que ele já simpatizava com Jesus. E aí essa foi a forma que o estudo de hoje mencionou, mais uma vez, o testemunho, né, daqueles que eram favoráveis a Jesus. O interessante é que esse é um dos primeiros pontos, após o encontro que ele teve com Jesus, que Nicodemos já começa a falar de forma favorável a Jesus. Essa palavra dele não dá evidência, né, de que, de fato, Nicodemos tinha, vamos dizer assim, mudado de lado de posição. Mas já dá indícios, né, já dá sinais. E a gente vai ver essa consumação ali no capítulo 19, versos 39 e 40, em que Nicodemos se posiciona claramente ao lado de Jesus. Então, quando os fariseus e sacerdotes perguntaram aos guardas se alguém tinha se convertido, se alguém tinha mudado de lado, ao invés de eles responderem não, eles deveriam ter respondido sim, porque havia sim um fariseu que tinha se convertido a Jesus, e o nome dele era Nicodemos. Ou seja, no dia de hoje, a gente chegou ao fim, né, ao nosso estudo. No dia de hoje a gente viu o testemunho de várias pessoas. A multidão testemunhou, os guardas testemunharam e Nicodemos também deu seu testemunho. Muitas pessoas, de posições diferentes, de ângulos diferentes, que deram ouvidos à mensagem de Jesus e se posicionaram ao lado dele. Que nós, nos dias de hoje, possamos também fazer parte dessa grande multidão invisível. Essa multidão, essa igreja invisível que dá testemunho
da autenticidade, né, da relevância que Jesus tem nas nossas vidas. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã para nós termos o encerramento do nosso estudo semanal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.